Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje, meu irmão, hoje nós vamos ter um dos melhores debates também aqui no Vejam Só. Está imperdível. Eu te convido a ficar ligadinho na nossa programação, porque você que gosta de comentar, gosta de estudar, gosta de repercutir os assuntos que são tratados aqui, hoje o Vejam Só está imperdível, imperdível. E é de fato esse o nosso objetivo, que você que nos acompanha se interesse pelos assuntos, ouça as opiniões que são expostas aqui no programa, mas mais do que isso, a partir da provocação que é feita aqui, você aí na sua casa, busque leituras, busque informação, ouça e veja outros vídeos, forme de fato o seu conhecimento. A ideia aqui no Vejam Só é fomentar os estudos, tanto das Escrituras Sagradas quanto da teologia, para que a partir disso você consiga realmente forjar o seu conhecimento e aí sim você vai dar as suas respostas às perguntas que nós colocamos aqui todas as noites. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Vou colocar aqui rapidinho meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente conversar sobre teologia. Sempre tem fotos e bastidores aqui do programa também. E eu desde já agradeço todo o carinho que recebo da nossa audiência, os telespectadores do Vejam Só. Muito obrigado por todo o carinho dispensado aí comigo e deixo registrado aqui a minha gratidão, porque de fato não é uma missão simples, fácil, mas o apoio que eu recebo de vocês tem sido realmente um combustível para continuar firme e avante aqui no projeto e propósito do Vejam Só. Muito obrigado. Vou apresentar os meus convidados e eu estou até indo um pouquinho mais rápido assim, do que o normal para a gente ganhar tempo e poder falar mais, porque hoje está muito bacana. Bom, deixa eu apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos colocar o tema aí da nossa conversa de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Elias Soares, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, e a gente brincava aqui antes, sócio fundador do Vejam Só. Tem quantos por cento das ações do programa, ô Elias? Meu Deus do céu. São 17, aí, Deus, muitos anos, desde 2006. Ô, rapaz, quase sócio majoritário da empresa já. Verdade. Elias, muito bem-vindo, uma ótima noite, sempre bacana recebê-lo aqui. É um privilégio, meu irmão. Zeca, é um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez nessa casa que, através dela, Deus tem nos abençoado e nos projetado no Brasil e sem nenhuma empáfia no mundo, porque eu louvo a Deus que nós recebemos lá na nossa livraria jogadores de futebol, de Manchester United, do Zaragoza, lá da Espanha, da Inglaterra, de tantos lugares. Olha, eu te assisto lá no programa Vejam Só. Então, isso para nós é muito gratificante. Eu quero já deixar aqui o meu abraço para minha esposa, para minha filha e para o meu filho. E um abraço também para o nosso amigo Ezequiel Gomes, né? E para todos os nossos amigos do YouTube, PR Elias Soares Oficial, e do nosso canal no Instagram, também PR Elias Soares Oficial. Hoje nós temos dois convidados que são bombados nas redes sociais, os canais lá no YouTube, muito material. Fica aí a dica para você. Você que gosta de teologia, os dois canais são imperdíveis. Você tem que passar por lá para aprender um pouquinho mais. Endereço da igreja, pastor, por favor. Então, nós congregamos na Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, desde que nascemos na fé. E agora nós estamos aqui na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no bairro do Ipiranga. Dali dá para você ver o Museu do Ipiranga, do museu dá para você ver a igreja. É conhecida como a Catedral da Independência. É a nossa sede nacional e internacional, presidida pelo nosso amigo, pastor Alcides Fávaro, para quem eu mando o meu abraço. Boa, tá aí as informações. Inclusive, vale muito a pena. Vai de manhã lá na igreja, na escola dominical. Justamente. Depois faz um passeio lá no Museu do Ipiranga, que reabriu, tá super bonito. É um domingão da bênção aí pra você. Verdade. Não é verdade? Verdade. Bom, tá aí, já tá feito o convite já, ó. Os contatos do Elias que ele citou, Instagram, YouTube e também o telefone lá da livraria, nós vamos deixar aí durante o programa e lá no nosso perfil do Instagram também, @programa Vejam Só, chega por lá para você ter acesso a essas informações.
Elias, vamos falar rapidinho do material. Bora. Tem muito material aqui e a gente quer também debater, né? Opa. Então, bem rapidinho aqui, ó. Vou mostrar para o nosso público, por favor. Esse daí é o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Ele tem 36 temas, entre eles com quem se casou Caim, onde esteve Jesus 12 aos 30, o que era o espinho na carne de Paulo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que esse pecado não pode ser perdoado. Vamos falar sobre crucificação, tipos de cruzes, enfim, vários temas. Espinho na carne, boa. Perguntas difíceis de responder, volume 2. Volume 2. Esse é um livro bastante polêmico, porque nós tratamos de temas teológicos, filosóficos. Por exemplo, Jefté sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus tinha irmãos? Quase 400 páginas em capa dura. Boa. Esse é o volume 3. Perguntas difíceis de responder. Por exemplo, o que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Na nossa tradução, está amaldiçoa Deus e morre. E em hebraico? Vatomer lo ishto de hamahazik betuma terra barech Elohim vamut. Então, o que significa isso? É um fenômeno da língua hebraica que será explicado, só que além dessa tem mais 58 temas. Esse daqui dá pra gente usar hoje, né? Opa, esse daí é sobre... Graças a alguns amigos meus que debateram tanto comigo, surgiu esse livro. Às vezes eles reclamam. Ah, mas esse livro? A culpa é de vocês, graças a Deus. Depois a deles, a imortalidade da alma. São 130 perguntas e respostas. Assim, entendeu? Você já pediu royalties, Ezequiel? Já que a culpa é sua? Debates, perguntas, os debates há mais de 10 anos, na rádio, pela internet. Então aí, por exemplo, a suposta ressurreição de Moisés, a alma é mortal, ela é imortal, a antropologia teológica, vou trabalhar sobre a origem da alma e tudo mais. O seio de Abraão. Hein? Seio de Abraão, são quase 500 páginas. Boa, esse daqui, muito legal, muito legal. Bom, por conta do sucesso da série, imagino que esse daqui nasceu também, ó. Amado pelos pós-tribulacionistas, porque aí já de cara vou dizer por que não sou pós-tribulacionista. Afinal, o arrebatamento da igreja acontece antes ou depois da grande tribulação? O arrebatamento é secreto ou não é secreto? Haverá realmente aviões desgovernados, carros? Haverá ou não haverá? O que é a grande tribulação? Gente, são mais de 100 questões abordadas neste livro, com quase 500 páginas. Só sobre escatologia. Só sobre escatologia. Perguntas escatológicas difíceis de responder. Bom, tô organizando aqui porque tem muito material, né? Olha aí. E esse daqui, particularmente, eu sou apaixonado. Fala um pouquinho disso aqui. Elias, Dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Nós trabalhamos a etimologia, no final, nas curiosidades, de todos os nomes na Bíblia, pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, com origem, etimologia e significado. Além disso, nós fazemos uma abordagem sobre o direito romano, principalmente ligado à pessoa de Paulo. Tem usos, tem costumes, tem cultura, tem etimologia de palavras, tem interpretação, predestinação, livre-arbítrio, uma obra quase 1.200 páginas. Sim, esse daqui é maravilhoso. Bom, todos são altamente recomendados. E eu tenho certeza que vai ter... Já entrou na Black Friday. Esses livros todos custam R$950. Hoje, quem disser, eu assisti o programa, vejam só, R$450 e você não paga frete para nenhum lugar do Brasil. Apenas R$450. É só entrar em contato conosco, 0 Operadora 11 9 4626 3000. Mande uma mensagem escrita, vejam só. Pronto, aí ele já vai saber e vai tratar com você direitinho. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. Pelo carinho. Obrigado. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa oportunidade também, ele que é um amigo do programa, sempre gentilmente nos atende e colabora muito com a sua capacidade intelectual, com a sua forma de expor as ideias. É de fato um exímio conhecedor das Escrituras Sagradas e um potente debatedor. Vejam Só, tem a honra de receber o pastor Ezequiel Gomes, lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Ezequiel, meu irmão, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui. É sempre uma alegria recebê-lo. Confesso que estava sentindo sua falta aqui no Vejam Só. Que legal. Eu também confesso que estava sentindo falta de estar aqui, especialmente no debate com Elias Soares. Boa. Que, a despeito das discordâncias teológicas, tem um carinho, um amor enorme por você, Elias. Que Deus te abençoe muito. Apesar de, às vezes, não parecer, eu tenho sentimentos muito profundos e muito positivos em relação à sua pessoa, apesar das discordâncias que, quando entram no âmbito doutrinário, às vezes se expressam de forma um pouco mais pesada, em função de implicações, né? Sobre a nossa discussão sobre a verdade e a mentira e o erro. Mas tenho um prazer enorme de estar aqui no Vejam Só e, pela graça de Deus, vamos bater esse papo, vamos fazer esse debate. Endereço?
Isso, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, central de Jundiaí. O endereço lá é Francisco Pereira de Castro, 839. Eu sempre trago a minha colinha, porque de cabeça eu não tenho a cabeça tão boa quanto Elias Soares, né? Sim. Tem sempre de cor. Inclusive uma região belíssima lá, a igreja, né, no Ipiranga, muito legal. Sim. Então, Francisco Pereira de Castro, pertinho do Shopping Jundiaí, todos convidados a adorar a Deus lá na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Boa, fica aí o convite, as informações da igreja. Nós vamos deixar também os contatos do pastor Ezequiel à sua disposição aí durante o programa. Como referência aqui, o canal dele lá no YouTube, que você vai encontrar muito material também, e vale muito a pena você passar por lá também para observar um pouquinho e conhecer um pouquinho e ouvir também o irmão de novo. Obrigado, Ezequiel, pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Bom, para a gente já começar, hoje no Vejam Só, nós queremos responder a seguinte pergunta: os mortos em Cristo já estão na presença de Deus? Como você que me assiste responde essa pergunta? Já estão? Não estão? O que estão fazendo? Em que momento estão? Como isso vai funcionar? Bom, existem aí algumas opções. Hoje nós vamos trabalhar com 2 hipóteses aqui e eu te convido aí, obviamente, a participar também. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você responder a nossa pergunta. Mas primeiro eu já quero ouvir os meus convidados. Elias, vou começar contigo nesse bloco. No segundo bloco, o Ezequiel vai ter o privilégio de começar também, tá bom? Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Os mortos em Cristo já estão na presença de Deus? Gostei do tema, bastante específico, os mortos em Cristo, né? Porque tem os mortos sem Cristo. Sim. Aqui nós deixamos aqui uma recomendação: receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Os mortos em Cristo já estão na presença de Deus. E nós entendemos isso por vários textos bíblicos e o nosso argumento ele será construído em cima de 3 premissas. Primeiro, a imortalidade da alma. Segundo, existe um estado intermediário. E terceiro, os mortos já estão na presença de Deus, porque é justamente o lugar para onde eles vão a partir do momento em que eles morrem fisicamente, as suas almas, seu espírito vão direto para a presença de Deus. Imortalidade, estado intermediário e na presença de Deus. Boa. Eu anotei aqui porque daí depois é legal que eu coloco essas questões também para o Ezequiel, para ele traçar e colocar as pontuações dele, também as ponderações. Ezequiel, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Por favor. Bom, quem responde essa pergunta é a Bíblia. Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam ao Senhor. É absolutamente impossível que o morto em Cristo esteja na presença de Deus e esse texto seja verdadeiro. Como é que o morto, que na verdade no final das contas não está morto, que tem uma alma imortal, que a alma imortal não morre. Então como é que essa pessoa que, primeiro, ela não está morta, e aí ela está na presença de Deus, ela não louva ao Senhor? É impossível que isso seja dessa forma. Os mortos não louvam ao Senhor. E o texto não faz nenhuma divisão do tipo: há mortos que morrem de fato, que seriam os mortos sem Cristo, e há mortos que não morrem, que são os mortos em Cristo. Não há essa divisão. A Bíblia é absolutamente clara a respeito dos mortos, independentemente se eles morreram em Cristo ou não. E eles não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. A ideia é que na morte não há recordação de Deus, na morte não há louvor, na morte não há consciência, na morte não há lembrança, na morte não há amor nem ódio, conforme a revelação bíblica diz de forma clara e específica. E a única forma da teoria contrária ser verdadeira é que todas essas afirmações bíblicas estejam em erro. Como a gente não admite esse tipo de natureza doutrinária em termos de erro dentro da Bíblia, a gente pode dizer com toda certeza que os mortos em Cristo estão de fato mortos, aguardando a ressurreição, como quem dorme sem sonhar, sem ter consciência ou lembrança, sentimentos e etc., para recobrarem a vida na gloriosa volta de Jesus. Boa, tá aí também as observações iniciais do Ezequiel, que daqui a pouco o Elias, obviamente, vai poder fazer as suas ponderações também. Deixa eu rapidamente colocar e abrir a oportunidade para você que me assiste participar lá no nosso perfil do Instagram, porque eu quero também ouvir e saber a sua visão e os seus comentários. @programa Vejam Só. A enquete que nós colocamos lá foi a seguinte: pelo ensino bíblico, é possível afirmar que aqueles que morreram em Cristo estão, primeiro, no paraíso, certo? Segundo, dormindo, esperando a ressurreição. Nenhuma das opções.
vote, escolha uma delas, dê ali a sua resposta. Na postagem seguinte, você justifica. Olha, eu acho que está no paraíso por conta disso. Está dormindo, está esperando. Coloca lá. Vá lá, dê as suas observações, a sua visão, tá bom? Responda. Nós vamos tentar pegar alguns desses comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Eu já falei do nosso Instagram, programa Vejam Só. No Facebook e no YouTube, você nos encontra da mesma forma. Programa Vejam Só. Inclusive, lá no YouTube, nós reativamos o nosso canal. Então, é um canal individual do Vejam Só, onde você vai encontrar os programas novos, inéditos que nós estamos produzindo e também uma playlist que nós denominamos de Vejam Só Retrô. Tem conteúdo lá a partir de 2005, mais ou menos. Então, assim, tem muito Vejam Só para você assistir. Vale muito a pena você procurar por lá e, bom, vai ser um baita aprendizado, tá bom? Então vai por lá que você vai localizar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Faça o mesmo lá no nosso Facebook, seguindo a nossa página, tá bom? Curtindo a nossa página e no Instagram, seguindo lá o nosso perfil. Todo mundo que faz parte dessa comunidade das redes sociais vai receber a informação do momento em que o Vejam Só estará ao vivo. É isso mesmo. Nós transmitimos nas redes sociais as nossas gravações ao vivo. Tá bom? Você que segue, que compartilha, que curte os nossos conteúdos, você vai receber essa informação, vai aparecer ali no seu celular, no computador, você clica e já assiste, tá bom? Já acompanha. E lá você pode mandar as suas mensagens também, que a produção está sempre ligadinha, tá certo? Além disso, o Vejam Só está em todas as plataformas de áudio. Escolha aquela que você curte, aquela que você usa e procure por Programa Vejam Só e você vai nos localizar por lá. Não está dirigindo, está no metrô, está no trem, está esperando. Bom, você acompanha o Vejam Só também ouvindo a nossa conversa, tá bom? Ajude a compartilhar o nosso conteúdo aí, divulgue o máximo possível também, tá bom? Elias, eu nem preciso fazer pergunta aqui, né? O debate aqui tá pronto. Hoje é aquele dia que o pessoal vai falar assim, pra que tem apresentador? Também não sei. Mas não ia começar comigo no segundo bloco ou é engano? Não, no próximo bloco, É que o último bloco é mais curtinho, mas a gente começa com o irmão. Vamos lá, Elias, faça aí as suas ponderações aí, talvez o Salmo 115 aí já seja um bom começo aí. Não é só o Salmo 115, ele tem Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, versículo 6, ele tem um caminhão de textos do Antigo Testamento, mas a perspectiva adventista do sétimo dia, quando vai tratar da questão da imortalidade da alma, é sempre fazer referência a textos do Antigo Testamento, onde a revelação sobre a imortalidade da alma era obscura. A revelação, nós devemos entender que é uma revelação, ela é progressiva. O Antigo Testamento não vai tratar da questão da ressurreição, por exemplo, de ressurreição com corpos glorificados. Tanto é verdade que nem os apóstolos aguardavam Cristo ressuscitar com o corpo glorificado, porque senão eles não iriam lá no sepulcro, os seus discípulos e tudo mais. Todos os textos apresentados pelo Ezequiel Gomes, eles dizem respeito à morte do corpo. Realmente, se você chegar num velório e uma pessoa está te devendo um cheque, você emprestou um cheque para ela de 100 mil reais e ela não cobriu aquele cheque, você ficou em dificuldade. Se você for até o velório e fizer uma cobrança, ela não vai responder. Ela não tem voz nem para xingar, nem para louvar, nem para conversar, porque naquele momento ali no sepulcro, ela está num estado de consciência ali no sepulcro, mas não que a sua alma fora do corpo esteja inconsciente. E que a alma, ela é imortal e que ela está na presença de Deus. Eu quero deixar aqui para o professor Ezequiel, que está bem atarefado ali com os professores, com os universitários de plantão, eu quero deixar para ele aqui Apocalipse, capítulo 7, para ver como é que ele explica para nós esse texto. Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9, professor Ezequiel. Capítulo 6? Capítulo 7. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. No versículo 13 e 14, João é indagado por um dos 24 anciãos sobre a procedência desta grande multidão. E ele pergunta, olha,
E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E olha a resposta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem. Ora, se os mortos em Cristo não estão na presença de Deus, como é que explica estes mortos aqui, essa grande multidão, diante do trono de Deus? E eu quero hoje falar menos e deixar para ele responder como é que ele explica esse texto para nós. Vamos lá, Ezequiel. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, que antes da gente entrar no livro do Apocalipse, e já é importante a gente dizer de antemão, que o texto em nenhum momento fala que eles estão mortos ou não mortos, em forma de alma ou espírito ou coisas do tipo, é importante a gente estabelecer os fundamentos das ideias. Então, conforme o próprio Elias falou, a premissa do argumento dele é a imortalidade da alma. Todavia, a Bíblia é absolutamente clara quanto a esse tema. Por exemplo, você abre a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 13, então hoje a gente vai fugir um pouco do capítulo 18, você tem ali afirmações bíblicas absolutamente nítidas a respeito dessas discussões quanto à ideia da morte da alma, vamos dizer assim. Tá? Por exemplo, você vê assim, olha, o texto dizendo assim, no verso 18: vós me profanastes entre o meu povo por um punhado de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer. Perceba, a Bíblia ela não tem nenhuma sensibilidade ao defender a morte da alma, para matardes as almas as que não deveriam viver. Entende? É uma coisa objetiva, não é uma coisa do tipo assim, a Bíblia deixa implícito que a alma não morre e quem afirma que a alma morre está tipo fazendo uma implicação filosófica. Não, é uma afirmação bíblica específica. Aí você pode inclusive chegar no capítulo 18, a alma que pecar, essa morrerá. Até porque lá em Romanos capítulo 6, você tem ali o verso 23, onde se fala o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que está afetado pelo pecado e que, de alguma forma, peca, precisa ser mortal. Se você não crer, então, que a alma humana é mortal, você está dizendo que ela não é pecadora. Como se nós fôssemos uma alma sem pecado, presa num corpo com pecado, e aí a gente não morre, porque aí só morre o corpo, não morre a alma, porque o corpo peca e a alma não. Você teria uma antropologia grega na Bíblia, mas a Bíblia não traz nada disso. Inclusive, lá em 2 Coríntios capítulo 7, fala pra gente se purificar da imundície do corpo e do espírito. Então o espírito também não é imortal, senão ele não teria que ser purificado de imundície. Imundície é pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O espírito humano, a alma humana, o pensamento humano, a consciência humana morrem, de fato, na morte. De outra maneira, morto não está morto. Você consegue ver que o conceito fica complexo. Ele fica, inclusive, enganoso, porque a Bíblia diz você vai morrer, e, na verdade, você não vai morrer, porque você é essa alma que não morre. E quando você chega ali no livro do Apocalipse, no capítulo 7... você precisa entender que o texto em nenhum momento está fazendo referência a pessoas na forma de almas desencarnadas, imortais, como se o salário do pecado não fosse a morte e essa alma ou esse espírito é imortal. Isso é uma absoluta inferência. Inclusive, todas as passagens que o pastor Elias Soares usa para defender a imortalidade da alma não dizem exatamente aquilo que ele diz. Não dizem que a alma é uma entidade imaterial, não dizem que a alma é uma entidade sem pecado, não dizem que a alma, de fato, vamos pensar assim, a verdadeira identidade humana que sobrevive à morte do corpo. Tudo isso são conceitos externos à Bíblia, que são impostos sobre alguns textos que favorecem, por exemplo, Ladrão da Cruz. Ladrão da cruz, o texto não fala nada sobre alma, mas aí se estarás comigo no paraíso, já vira. Então tem uma alma, essa alma não morre, essa alma sai do corpo na hora da morte, ela é imaterial, e na mesma hora ele estava no paraíso e etc. Mas o texto não diz nada disso, é 1 milhão de inferências. Por isso, a gente discorda da visão do pastor Elias Soares. E aí, pastor Elias, vamos lá? O que eu admiro, te admiro, viu? Essa sua eloquência, eu falei para ele pessoalmente. Olha, esta velocidade de pensamento, essa concatenação de ideias, eu chamo isso de prolixidade. Então, a prolixidade, ela tem, às vezes, como finalidade, impressionar a pessoa que está ouvindo. Nossa, ele falou tanta coisa, meu Deus, ele está certo.
Mas tudo que ele disse aí não tem um mínimo de fundamento. Vamos começar por Ezequiel 13 e Ezequiel 18. Ele sabe disso, mas ele faz de conta que não sabe. Que ali está falando da vida das pessoas. As pessoas que vão morrer. Vida, corpo físico, morre. É isso, ali não está tratando de alma. Até porque ele não acredita que o homem tem uma alma. Então como é que essa alma vai morrer? Logo, para ele, é uma pessoa que está morrendo, é o corpo físico. Tanto em Ezequiel 13 como em Ezequiel 18. Mas deixando isso para lá, ele não respondeu atentamente a pergunta que eu fiz para ele. Como é que ele explica o capítulo 7, versículo 9, 13 e 14 de Apocalipse? Ele diz que ali não se trata de pessoas mortas. Como não? Olha aqui, vamos ler o texto direitinho. De onde que eles estão vindo? Bora ver? Capítulo 7 de Apocalipse. Como é que não estão fisicamente mortas? Capítulo 7 de Apocalipse, versículos de número 13. Olha só, que interessante. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essas pessoas, elas são provenientes da grande tribulação, pessoas que morreram, que foram martirizadas. Esse grupo é o mesmo grupo que é apresentado no capítulo 6, versículos 9 a 11, depois no capítulo 7, versículos 9 até o versículo 17, e depois voltam a ser apresentados no capítulo 20, versículo de número 4. Agora, olha que interessante. No versículo de número 14, ali há um verbo grego, quando ele responde ao ancião: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Esses estão vindo, o verbo grego ali é erhomenoi. E erhomenoi é um particípio presente que implica numa ação continuada. Não são um grupo que já veio, mas parte que estão vindo. É uma ação contínua. Não chegaram todos. Eles estão vindo pouco a pouco. Aqui não podemos dizer que é o arrebatamento da igreja. Até porque a igreja não passará pela grande tribulação. Isso é um outro debate. Um outro debate. Este grupo aqui não é o grupo do arrebatamento, porque o arrebatamento será de uma só vez. E esse grupo está chegando paulatinamente, porque esta é a implicação do verbo grego erhomenoi, particípio presente, e a ideia é de chegando, vindo. Estes são os que estão vindo da grande tribulação. Ora, se eles estão vindo, mas na grande tribulação eles foram mortos, e a leitura do Ezequiel é que quando a morte acontece, a pessoa é eliminada, ela deixa de existir, ela é aniquilada. Como é que eles estão vindo para a presença de Deus e estão diante do trono de Deus? Isso é uma prova clara e uma prova insofismável de que os mortos em Cristo estão na presença de Deus. É só. Bola para você. Olha que interessante, né? O pastor Elias, ele consegue encontrar 1 milhão de coisas que não estão no texto bíblico para afirmar. Agora veja, ele mesmo já falou que a igreja não passa pela grande tribulação. Sim. Então veja bem, pessoas estão morrendo na grande tribulação, pela qual elas não passam, em formas de almas ou espíritos imortais, que agora o salário do pecado não é a morte, o pecado não trouxe morte para a humanidade, simplesmente com base na leitura do Elias Soares do livro do Apocalipse. Você percebe que são muitas inferências, são muitas questões que não encaixam. Porque a única forma dessas pessoas, então, estarem dentro desse processo de irem morrendo aos pouquinhos, conforme o Elias coloca, está dizendo que é a implicação do verbo grego, então elas estão passando pela grande tribulação. Como é que, então, por exemplo, tantos cristãos dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Quer que eu explique? Correto? Por favor, Quer que eu fica à explique? vontade. Opa! Bom, ele parte da perspectiva de que na grande tribulação não haverá salvação. Não, eu não. Bom, você acabou de falar. Não, eu não falei Porque você está querendo dizer que é a igreja que está lá. Eu digo que não é a igreja e que são pessoas que não fazem parte, que não é a igreja, que são salvas na grande tribulação. Sem Cristo, são salvas sem Cristo. Mas eu acabei de falar mortos em Cristo. Mas Porque como é que a pessoa sem Cristo vai para a presença de Deus? Então, Só vai para a presença de Deus? Tudo bem. Quem está em Cristo na grande tribulação, haverá salvação.
haverá 3 anjos pregando o evangelho no período da grande tribulação. Inclusive, o primeiro anjo estará pregando um evangelho eterno. Haverá as 2 testemunhas que serão mortas no meio da grande tribulação, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Eles vão pregar por quê? Deus vai mandar todo esse pessoal pregar o evangelho e ninguém será salvo? É claro que serão salvos. E essas pessoas que estão sendo salvas, que estão aqui no período da grande tribulação, sendo mortas, as suas almas, aqui de acordo com esse texto, pelo verbo erhomenoi, preciso explicar esse verbo para nós, por favor. É um particípio presente, quero saber como é que o senhor se arranja. Porque A.T. Robertson, os grandes linguistas, Dr. Valdir Carvalho Luz e tantos outros linguistas, inclusive eu procurei no comentário adventista do 7º dia, e sabe como é que ele vai comentar esse versículo? Ele simplesmente desliza, não faz comentário, porque sabe que está diante de uma armadilha. Assim como outro texto que eu quero apresentar também no grego, em que ele está numa armadilha. Portanto, esses que estão chegando receberam a Cristo, morreram pelo anticristo e eles sobem, as suas almas estão ali, porque eles estão chegando. Não pode ser a igreja, porque se é a igreja não vai chegando aos poucos, ela será arrebatada de uma só vez. Mas aí os problemas são graves, Elias. Primeiro, se essas pessoas são mortas durante a grande tribulação em Cristo, é porque elas aceitam a Cristo no meio da grande tribulação. Justamente. Então elas fazem parte da igreja no meio da grande tribulação. Não é óbvio, quem está em Cristo faz parte da igreja, porque o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é igreja, certo? Não tem como você participar do corpo de Cristo sem fazer parte da igreja. Então você já demonstra que a igreja passa pela grande tribulação e inclusive essas pessoas morrendo lá na sua visão e subindo ao céu em forma de alma. Todavia, Elias, o importante não é você focar no verbo grego que está no texto. É focar na palavra alma que não está no texto. Esse é o seu problema. Você está divorciado do texto, porque aqui não tem psirrei em lugar nenhum, subindo ao céu, certo? Então, ou seja, você está simplesmente inferindo que aqui essas pessoas estão desencarnadas, inclusive num contexto e num conceito absolutamente antibíblico, que na Bíblia não tem ninguém desencarnado. Então quem são elas? Essas são pessoas ressuscitadas. Mas quem? É a igreja? São salvos, sim. É a igreja? Exato. E a igreja está chegando de pouco em pouco? Não. Por que ela não chega de uma vez? Eu discordo da sua visão e o ponto é, o verbo não tem essa implicação do tipo, um chega na semana, o outro chega na semana que vem. Estão vindo, estão chegando. Mas a igreja não vai chegando. Olha aí, agora que é outra contradição. Não, é simplesmente o discurso de João. Se nós lermos... Simples. Veja só, eu percebi que ele ficou enroscado nesse negócio. Não, muito E eu vou pelo bater contrário. igual um pugilista agora, eu já bater na mesma tecla. É, porque eu percebi, meu querido. Sim, só não vai poder Com bater na todo tecla carinho, da olha palavra aqui, olha. alma no texto que não Vamos existe. lá, mas vamos lá. Então você vai ter que explicar o que é que está lá. Quando chega no capítulo 6, que ele concorda que é uma pessoa, que são pessoas de verdade. Sim. Que, inclusive, chega até a dizer que é a igreja. Salvos. Aqui no capítulo 6, versículo 9 a 11, está escrito assim, olha. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, que são as mesmas vestes dessas pessoas que lá estão. E lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também, perceba, se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então veja que é uma sequência. No capítulo 7 aparece os 144 mil e logo em seguida apresenta-se aqui, ó. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos e línguas. E aqui é dito que quem são esses que estão vestidos de vestes brancas? Ele diz, estes são os que estão vindo da grande tribulação. Vamos parar para pensar. Primeiro, o fato deles serem salvos não significa que eles fazem parte da igreja. A igreja já foi arrebatada. E a igreja não é arrebatada gradativamente. O arrebatamento, ele é num piscar de olhos. O arrebatamento é num átomo. Todos são ressuscitados, transformados e levados com Cristo. Não tem essa gradação do arrebatamento. É de uma só vez. Só que aqui, ele precisa explicar esse verbo grego, erhomenoi, particípio presente, que tem implicações numa chegada paulatinamente. E eles
estão vindo. Esta é a tradução. Depois, quando chegar em casa, o senhor dá uma examinadinha no grego. Aqui não precisa estar escrito alma. Porque se o corpo foi morto, eles foram destruídos, não existem mais, então quem é que está chegando? Se não é a igreja que foi arrebatada de uma só vez, mas são pessoas que estão chegando na sequência desde o capítulo 6 e que depois esse pessoal será ressuscitado lá no capítulo 20, versículo 4. Mas aqui, O fato é, fica absolutamente claro o pastor Elias admitindo que não tem a palavra alma no texto. Ou seja, isso é uma inferência simplesmente criada com base numa fantasia, que se no final das contas tivesse razão, teria por implicação, basicamente, que toda a narrativa bíblica da conexão entre o pecado e a morte seriam falsas. O salário do pecado é a morte. Se a humanidade pecar, ela vai morrer. Na verdade, não vai. Porque olha aqui, ó, em Apocalipse 7, pessoas que morreram, mas não morreram, porque elas têm almas sem pecado, porque agora elas estão aqui, mesmo que isso não aconteça no texto, porque o arrebatamento é de uma vez e não é paulatino, o texto fala nada sobre isso. Ou seja, impõe um monte de conceitos estranhos ao texto para tentar usar a retórica do texto na direção de demonstrar conceitos que, no final das contas, são muito facilmente desmascarados. Porque se, no final das contas, o pastor Elias tivesse razão, nós teríamos, então, aqui nesse texto, o exato oposto do que a gente leu lá no Salmo 115. Os mortos não louvam ao Senhor. Então agora os mortos estão chegando, aliás, eles nem estão mortos. Olha só, o morto não está morto, está vindo de pouquinho, cada um aí, uma semana chega um, depois outra semana chega outro, e começa a fazer o quê? Louvar a Deus, porque eu duvido que alguém vai chegar lá nessa situação e não vai louvar a Deus. Aí quando a Bíblia diz que o morto não louva ao Senhor, é a Bíblia que é falsa, para a teoria do Elias Soares ser a verdadeira. Esse é o problema, entende? O texto bíblico ele pode ser objetivamente falso. Os mortos não louvam ao Senhor. Isso pode ser falso. Agora, o termo alma que não existe em Apocalipse 7, esse tem que estar lá. Ele não está escrito lá, mas tem que estar para o Elias ser satisfeito. Isso que não pode. Ou seja, você tem que deixar a Bíblia ser clara naquilo que é clara, e naquilo, especialmente, por exemplo, como um livro como Apocalipse, naturalmente é um livro de difícil interpretação. Naturalmente, é um livro que abre margem para compreensões em função dos símbolos e das imagens. Por isso, Elias quer se valer do livro do Apocalipse, porque se vê divorciado de todo o restante da Bíblia para defender a sua ideia. O Elias, antes até de você progredir, você até falou de outro texto que quer analisar também. Isso. Eu queria que o irmão só comentasse. O Ezequiel já bateu nessa tecla umas 2, 3 vezes, da questão do pecado e do salário de não ser a morte. Perfeito. Então o corpo peca, a alma não. Só para falar para a gente um pouquinho disso, por favor. Ezequiel, eu te amo em Cristo Jesus. A recíproca é verdadeira. Você sabe a verdade. É que existe os pressuposicionalistas. Você já comprou uma ideia e agora para você se desvincular dela é difícil. Mas você sabe que está claro, óbvio, virulante, gritante no texto que as mortes sobre as quais os textos do Antigo Testamento estão falando é morte física e não morte espiritual. Existem 3 tipos de morte, Zeca. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Há 3 formas da pessoa morrer. Por exemplo, Deus disse assim, a alma que pecar, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia que você comer, você vai morrer. Fisicamente, responda para mim, eles morreram fisicamente? Não. Então morreram como? Você está me entendendo? Não morreram na hora, morreram depois. Mas espiritualmente, eles se distanciaram da presença de Deus. O mundo, por exemplo, estão vivos, mas diante de Deus estão o quê? Mortos. Está cheio de mortos vivos andando pela rua. E está cheio de vivos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Então a morte física é uma, morte espiritual é outra, e morte eterna é a segunda morte. Aquela morte onde as pessoas ímpias que não se converteram serão lançadas no lago de fogo para sempre. Mas aqui no Apocalipse, ele está falando de almas. Olha aqui, no capítulo 20, versículo 4, vi também tronos. E nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas, eu vi as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, portanto está mostrando que eles estavam no período da grande tribulação, porque é uma sequência de textos. Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 20. Trata-se das mesmas pessoas que estão no período probatório, no período da grande tribulação. Eles estão aqui, olha. E olha, esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sua marca na testa e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lá no capítulo 7, que ele está fugindo e toda essa
querendo rebobinar, fazer voltar ao texto, é o capítulo 7, versículo de número 14. Estes são os que estão vindo. Ele precisa trabalhar o verbo grego, erhomenoi. Eles estão vindo, eles não vieram de uma só vez. Eu quero que ele mostre para mim a passagem onde o arrebatamento, Jesus vai levar pouco a pouco a igreja para o céu. É de uma só vez, é um grupo, é um encontro com ele e vai para o céu. Aqui não, esse grupo está vindo pouco a pouco. Estão vindo da grande tribulação. Se o corpo foi morto, o que é que está indo para o céu? Meu querido, aceite a verdade. Elias, eu tanto sei a verdade que sei que a sua explicação é incorreta. A sua dificuldade, Elias, não é com o grego, a sua dificuldade é com o português mesmo. Entenda assim, ó, na retórica de João, a ideia, vamos dizer que você está fazendo uma tradução perfeita do texto, tá? Eles estão vindo. Estão vindo. Em nenhum momento essa tradução tem por implicação que o ser humano tem uma alma imortal. Porque, inclusive, Mateus 10, 28. Lembra? Lembro. Lembra que no nosso último debate você falou que são os lexicógrafos que definem o sentido das palavras? Então, por exemplo, nós temos um lexicógrafo importante no estudo dessa questão, que escreveu o completo estudo, aliás, o estudo completo das palavras do Novo Testamento, e que inclusive fala que em Mateus 10, 28, Deus vai matar a alma no inferno. Uau. Isso é o lexicógrafo, lembra que é o lexicógrafo que define o sentido das palavras. Então, olha que importante, Elias. Deus, Cristo, ameaça a alma de morte. Vai matar. Vai matar. Entende? Porque o salário do pecado é a morte. De outra maneira, você teria um pecador imortal, que inclusive é a sua explicação. Você diz que existe a morte física, morte espiritual e morte eterna. Isso. Vamos começar da morte eterna. A sua morte eterna não é morte. Já é o primeiro problema. A sua morte eterna é uma vida sem morte para sempre numa condição terrível. Depois eu explico isso. Isso, mas perfeito. Mas o fato não é morte. Eu estou vivendo eternamente numa situação de desgraça. Quando você usa a imagem da morte espiritual para negar a realidade da morte, você está fazendo uma confusão entre o que é literal e o que é metafórico na Bíblia, que inclusive é uma das grandes fontes de discussões teológicas em geral. Então, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Aí ele diz que é um símbolo. O Apocalipse, é literal. As almas debaixo do altar, lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 6. Esse é o problema. O Elias diz que o que é simbólico é literal e pega o literal e torna simbólico. O que eu faço é o exato oposto. Eu pego literal o que é literal. A alma que pecar, essa morrerá. E a alma debaixo do altar é simbólico. Inclusive simbolizando o que aconteceu entre Caim e Abel, quando o sangue dele é derramado e o sangue clama da terra por Deus. Inclusive também demonstrando o altar do sacrifício do Templo de Jerusalém, onde era derramado os sangues dos sacrifícios que clamavam a Deus. Então, o que acontece? Aquilo é um símbolo de que o sangue que foi derramado, e uma das acepções da palavra alma, psirre, é sangue. Por exemplo, Jesus derramou sua alma na morte. Não é isso, Elias? Ou seja, não é que Jesus tinha uma alma imortal que nunca morreu, porque no final das contas teria a implicação que o evangelho é absolutamente falso. Porque a gente prega, Jesus morreu, mas na qualidade de alma imortal, Jesus não morreu. Isso, inclusive, sem precisar entrar na discussão da morte da divindade de Cristo. Porque para o Elias Soares, não é só o Cristo divino que não morre. É o Cristo humano que não morre, porque a alma não morre. E aí a alma de Jesus não pode morrer. Ou seja, é a inversão absoluta do evangelho. Maravilha. É a negação absoluta do evangelho. E por que a gente não aceita isso? Porque a gente pega o que é literal como literal e o que é simbólico como é simbólico. Muito bem. Meu Deus. Pai, eu fico olhando para você. Jesus, tem misericórdia do teu filho, Pai. Tudo isso é para fugir de Apocalipse 7,14, do verbo grego erhomenoi? Não. Você quer que eu saia dele? Eu saio. Eu vou partir para outro texto e vou primeiro explicar isso aqui que você está dizendo. Porque eu percebi que te pegou esse texto, né? Esse verbo aí te pegou. Porque não tem como uma pessoa que está morta aqui está na presença de Deus, diante do trono de Deus. Isso eu concordo. Esses são os que estão vindo da grande tribulação. Vindo. Aquela coisa do gerúndio, sabe? Então vamos lá.
Deus vai matar a alma. Vamos sair um pouquinho, porque eu percebi que ali... Depois a gente volta, tá? Deus vai matar a alma do ímpio. Ele conseguiu... Qual é o nome do lexicólogo? Pode falar. Spiros Zodiates. Meu Deus do céu. É o nome dele, né? É o organizador da obra. Gente, me perdoe, por favor. Você viu a armadilha que ele te arrastou? Deus vai matar a alma. E saiba que estou dentro do meu tempo. Tá. Se você puder só me responder, eu pergunto, você responde? Tá. Quando é que isso vai acontecer? Depois da segunda ressurreição. Depois da segunda ressurreição, que é depois do milênio. Perfeito. Então, se ele só vai matar depois do milênio, a minha pergunta fica: Caim, que lá no início do mundo morreu, se ele só vai matar a alma depois do milênio, que nós nem sabemos quando é que vai acontecer, só depois da volta de Jesus já vão se passar 1000 anos, só que tem 6.000 anos para trás. Perfeito. Imagina, o que acontece com a alma de Caim? Porque Deus vai matar, ele está dizendo, né? Então, no mínimo aqui, ele está admitindo um estado intermediário. Porque enquanto esta alma não morre lá no Lago de Fogo, que é o Lago de Fogo ao qual ele se refere, né? Então, essa alma continua viva. Porque Deus vai. Não significa que Deus matou e nem que essa alma morreu. Quando se diz o salário do pecado é a morte, por que o salário do pecado é a morte? Todo aquele que peca, por exemplo, uma pessoa quando cai num pecado grave, numa blasfêmia contra o Espírito Santo, numa apostasia deliberada, ela pecou e ela morreu espiritualmente. Ela está viva. Ele cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas ele continua. Ele foi desligado da comunhão da igreja, apesar que lá batizou de novo, o pecado está lavado, né? Tem pecado, tá tudo certo, né? Mas você sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não adianta ela dar batizar. Com todo, até me desculpa de dizer isso, que eu não quero aqui desrespeitar jamais a sua denominação, porque cada um tem a sua ética, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, não tem perdão. Concordo. Mas só que a pessoa que blasfemou continua viva. Olha que interessante. Quer dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que peca morre. O cara blasfemou e continua vivo. Por exemplo, o pessoal aí no mundo. Todos pecadores em adultério e vivos. Olha que interessante, não é também uma contradição? Então nós precisamos entender esse conceito de morte. E o outro conceito é o conceito de alma. Porque ele coloca tudo no mesmo pacote, uma vez que a alma tem um campo semântico amplo, vasto, e nós precisamos definir a alma em cada ponto. Então é isso que é necessário. Agora o senhor fica me devendo. Apocalipse 7, versículo 14. Quem são eles? São os que estão vindo. Morreram lá na grande tribulação, mas estão vindo. Não vieram de uma vez só. Estão vindo. Fica para a sua reflexão. Maravilha. Uma coisa importante de dizer é que, na visão aniquilacionista, não há a negação de um estado intermediário. Entre a primeira e a segunda morte, existe um estado de tempo, obviamente. O que nós negamos é que a pessoa esteja viva enquanto está morta. O que nem deveria ser necessário dizer, certo? Morreu, está morto, inclusive na metáfora que Jesus e Paulo usaram, está dormindo. Se você linkar isso com Eclesiastes, isso demonstra total inconsciência. O morto não tem amor nem ódio. Ou seja, ele não tem nem aspectos positivos nem negativos, ele não tem lembrança. E, inclusive, isso não tem que ver unicamente com a experiência na Terra, porque o texto de Eclesiastes diz: no além para onde tu vais não há obra, nem pensamento, nem propósito algum. Então, é o texto bíblico claro. Não é uma revelação indireta. No além para onde tu vais, não há pensamento, não há obra e etc. Então, esse estado intermediário existe. O que não existe é vida no estado intermediário, como se a pessoa morre, mas não morre. Ela morre, mas sai do corpo. Ela morre, mas na verdade ela não morre. E no final das contas, o que acontece? As pessoas que estão mortas espiritualmente, quando pecaram contra o Espírito Santo, elas não estão mortas literalmente. No momento em que elas morrerem literalmente, elas não estarão mais no adultério. Que, inclusive, é a revelação que demonstra o quanto o senhor Elias Soares está totalmente errado sobre o texto de 2 Pedro. Que o senhor também diz lá que tem uma tal de uma alma reservada em juízo, que o texto não fala de alma, mas quando vai se descrever o grupo que está em 2 Pedro, são aqueles que andam em prazeres carnais. Alma anda em prazer carnal? Alma tem carne? Eles blasfemam contra autoridades governamentais, eles estão lá com os olhos cheios de adultério, e tem um monte de descrição lá de 2 Pedro. Demonstrando, inclusive, que, mais uma vez, Elias Soares coloca o termo alma onde a alma não existe,
E no final das contas, o que o texto está dizendo é que existiam pessoas de carne e osso reservadas para o juízo. Por quê? Porque estavam pecando contra o Espírito Santo. Eram cristãos, abandonaram a fé, e aí nesse ponto a gente diverge dos calvinistas. Então, eram salvos e perderam a salvação. E no que perdem a salvação, agora eles estão reservados para o juízo. Não é porque eles estão em forma de alma num mundo imaginário. É porque eles estão aguardando a morte para então sofrerem o juízo. Diverge dos calvinistas, você já querer debater comigo. Já tá querendo, já é. Vai fugir do debate. Tá fugindo do Vamos fazer um debate, eu e Elias e você. Tá fugindo do tema, por favor. Olha só. Ó, deixa eu só avisar aqui que nós estamos caminhando pro final do bloco. 2 minutinhos, né? 4 minutinhos. 4, glória a E Deus. aí depois o Ezequiel também tem mais 4 pra gente Amém. encerrar esse bloco, tá bom? Por favor, Elias. Olha vamos lá. só, é outro tiro no pé que ele dá, o além. Eu já perguntei pra ele tá querendo lavar roupa aqui, você percebeu? Ele tá ressuscitando os debates. Os temas, né? Você percebeu? É sempre o mesmo Ele quer tema, fugir, né? Não, mas ele quer fugir daquilo que nós nos propomos hoje. Os mortos estão ou não estão na presença de Deus? Essa é a questão. Não. E não é ficar lavando roupa sobre Ezequiel 18. Você está querendo lavar roupa. Eu percebi que você veio. Ai, hoje eu vou desabafar. Desabafa, meu filho. Se isso te faz bem, desabafa. Ezequiel, esse é um tiro no pé que você deu de novo em Eclesiastes 9, 5 e 6. O além, eu já perguntei para ele da outra vez. O que é o além? O além é sepultura ou é estado final? Ó, no além para onde tu vais. O além, ele sabe que é sepultura. Salomão, ele está analisando o Eclesiastes a partir de uma perspectiva existencialista ali. Ó, se não há nada, a pessoa está morta e acabou tudo, ali não há nada, ele diz que também não há recompensa. E agora, quer dizer que não haverá recompensa? Então, no além não haverá recompensa? É claro que haverá. Você espera a recompensa. Você espera a coroa da vida. Você espera o arrebatamento. Você espera a glorificação, que é a recompensa. Mas ali está dizendo que não haverá recompensa. Então, se devemos entender aquilo literalmente, então não haverá recompensa. Outro sim. Dormir não é metáfora. Aquilo é uma parte da estilística chamada eufemismo. É uma forma de abrandamento. Para não dizer que a pessoa morreu, eu digo que a pessoa está dormindo. Mas o Senhor Jesus esclarece isso de uma forma brilhante em João capítulo 11, quando o pessoal entendeu que... Falou, Lázaro, o meu amigo, está dormindo. Ah, se dorme, Senhor, então é só despertá-lo. Falou, não, ele morreu. É morte. Então, a pessoa que blasfemou, ela está morta espiritualmente. O que é morto espiritualmente? Não tem comunhão com Deus, gente. Não tem contato com Deus. Não tem a presença de Deus. Não está na presença de Deus. Não pode se comunicar com Deus. Ele está totalmente distanciado. É isso que é morte espiritual. Agora, para nós, já que vai ter outro bloco, já praticamente já... Só considerações. Só considerações, né? Então, joga sua bomba aí, então, vai. Joga a Vamos granada deixar aí, essa vai. bombinha aqui, olha, porque essa aqui de Apocalipse, fica para um outro debate, tá bom, querido? Eu te aguardo no próximo debate. Porque nesse daqui, eu acho que não deu para o irmão explicar, não, tá bom? Vamos lá. Lucas, capítulo 20. Versículos 36 a 38, com ênfase no 38. Eu vou ler o 38 porque Tá bom, o tempo vai lá. é exíguo. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Mas sabe qual é a tradução aqui? A tradução do grego é zosim. Zosim, que vem de dizal. Dizal é viver. Como esse verbo aqui está no presente, preste atenção, meu querido. Ó, presente do indicativo na voz ativa significa o seguinte, esse zal. Porque para Deus todos estão vivendo. Estão vivendo. É isso que eu gostaria que ele explicasse. E aproveitasse esses 4 minutos e trabalhasse melhor Apocalipse 7, versículo 14, tá bom? Maravilha. Bom, Apocalipse 7,14 não tem nenhuma implicação para a alma, esse é o comentário. Em relação ao texto de Lucas 20 e as suas considerações, o fato é, o texto de Lucas 20, ele está tratando do fenômeno ressurreição, não desencarnação. Então, olha só o que o texto diz. Os saduceus chegaram ali com aquela discussão que a mulher tinha tido 7 maridos e qual iria ressuscitar, ela ia ser mulher de qual deles, etc e tal. E aí, o verso 37 em diante diz assim, e que os mortos hão de ressuscitar, ou seja,
o texto parte da premissa que existem mortos e que eles vão ressuscitar. O texto não parte da premissa de que morto não está morto, porque é a alma imortal, e que aí, inclusive, tornaria a ressurreição irrelevante, porque a pessoa seria imortal mesmo que não ressuscitasse. Então, ó, morto, está morto e vai ressuscitar. E quanto a isso, Moisés o indicou no trecho referente à sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, para eles todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Quando Abraão viveu na presença de Deus. Quando Isaque viveu na presença de Deus. Quando Jacó viveu na presença de Deus. Porque ele é Deus de vivo, ele não é Deus de morto, ele não é Deus de fantasma, ele não é Deus de fantasia, ele é Deus de pessoas reais. E esses mortos vão ressuscitar. Esse é o ensino do texto. O ensino do texto não é esse morto não está morto. Outra coisa, o Elias Soares diz que no final das contas, as pessoas, elas não morrem, os ímpios, por exemplo, e elas vão viver eternamente sem Deus e etc e tal. Mas lá no livro de Atos, no capítulo 17, diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Como é possível alguém viver, existir, se não seja em Deus? Qual é a capacidade que alguém tem, de fato, de ter uma separação de Deus no nível absoluto? Ninguém! De outra forma, Deus nem seria soberano sobre Satanás, porque Satanás estaria totalmente separado de Deus, nem sobre os ímpios, porque os ímpios estariam totalmente separados de Deus. Então, como Deus é soberano sobre o diabo, sobre os seres humanos e sobre o mal, tudo existe nele. E, inclusive, por causa disso, Deus marcou um tempo para eliminar o mal, o diabo e os pecadores. Por isso, inclusive, a verdade é que todos esses textos bíblicos que o Elias colocou falam da ressurreição. Esse é o grupo que está lá, ressurreto, em Apocalipse capítulo 7, que inclusive antevê os temas que vão ser tratados depois no final do livro, até o Apocalipse 21. E já não haverá mais morte, diz o texto. Por quê? Porque enquanto a ressurreição não acontece, o que existe é morte, porque é o salário do pecado. De outra forma, você teria uma absoluta inversão. E também vamos deixar registrado aqui que Elias Soares, se eu fugir de Apocalipse 7, como se isso fosse uma coisa muito grave, e estão vindo, você fugiu? Elias Soares fugiu de dizer aqui diante de todos que Jesus Cristo não morreu. Elias, pregue o evangelho do Jesus que não morreu. O Jesus que era uma alma imortal que não morreu. A Bíblia diz, derramou a sua alma na morte. Pregue o Jesus que não morreu diante de todos, para a gente ficar claro que, infelizmente, Elias Soares, a imortalidade da alma te conduz a um falso evangelho. E eu digo isso não para te atacar pessoalmente, só para deixar claro a verdade para você. Estou acostumado já. Gente, acho que nós vamos ter que fazer... Segundo round. Mais 15 debates. Segundo round. Tem que fazer que ficou muito texto aí. Passou aí, que a gente não conseguiu comentar. Vamos ver se a gente consegue organizar isso. Eu preciso encerrar esse bloco. O próximo bloco, ele é bem curtinho. Então, é só considerações finais e uma aplicação do tema para você que nos assiste, tá bom? Então, fica ligadinho que no próximo bloco, os convidados terão essa oportunidade aqui e vão fazer essas considerações e uma aplicação para você, tá bom? Fica ligado. Deixa eu só dar 2 recadinhos e a gente já vai para o intervalo. O primeiro da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Gosta de estudar as Escrituras Sagradas, gosta de estudar teologia? Procure pela Grade. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819. Liga lá, anota, amanhã você liga e aí tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato lá da Grade, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você o site da HIT. Gosta da emissora, da programação, do nosso conteúdo? Chega por lá que tem muita informação para você, tá bom? Além disso, a HIT também está em todas as redes sociais. Vou dar destaque aqui para o nosso canal lá do YouTube, onde além de acompanhar a programação ao vivo, você consegue ver e rever toda a nossa programação. E, obviamente, daquele conteúdo que você curtir, você pode compartilhar também, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta aí com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando e tentando responder essa pergunta, né? Aqueles que morreram em Cristo já estão na presença de Deus? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Elias Soares e também o pastor Ezequiel Gomes. Tem sido um momento de grande edificação, de aprendizado, dois exímios conhecedores das Escrituras. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou aí aprendeu demais. Nesse bloco, bem curtinho, mas tempo de considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e manda suas fotos participando. Mande a sua foto ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Escolher a plataforma que você usa e envie. É fácil, tá bom? Não precisa ser uma foto produzida, não. Só uma selfie mesmo. Põe ali o Vejam Só de fundo, a TV, faz a selfie e já encaminha ali por mensagem direto na plataforma. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Porque aí a produção recebe e depois vai fazer contato com você a partir desta mensagem que você enviou, tá bom? Vai lá, participe, todo mundo vai concorrer a um presente. Vou mostrar o presente na sequência. Primeiro, as nossas fotos. E a primeira foto, vem ali o casal, que, aliás, recentemente, eles ganharam o exemplar da Bíblia King James, que nós presenteamos os nossos telespectadores aqui no programa. E é o casal Valfran e Márcia. Exatamente, eles mandaram aí uma outra foto lá, inclusive com a Bíblia King James, e eles mandam ali o agradecimento, né, pela resposta que eles tiveram e falam que agora só dá TV Hit lá na casa deles. Obrigado, viu, meus irmãos? E eles declaram realmente o quão abençoado tem sido a nossa programação para eles e para a família também. Fica aqui o nosso abraço, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. A próxima foto é aqui no interior, São José dos Campos, aqui em São Paulo. Marinete Prado é a nossa telespectadora. Ô, Marinete, assim eu já não sou bonito. E nessa foto eu tô parecendo um desenho animado. Ô, Marinete, eu tenho certeza que a culpa não foi sua, viu, Marinete? Foi a minha produção que não me ajudou. Olha meus meninos que fazem comigo. Obrigado, viu, Marinete, pelo carinho, pela audiência. Olha lá. Gente, tô parecendo aqueles brinquedos que tem a cabeça maior. Assim. Ô, Jesus. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Depois eu vou cobrar meus meninos aqui, que eu tenho certeza que eles que mexeram na sua foto. Que a sua foto veio direitinho, viu, minha irmã? E, ó, vamos encerrar o nosso passeio lá na Bahia, cidade de Itabuna. Ô, terra boa e abençoada. E quem aparece aí, ó, é a Neide Messias, nossa telespectadora. Ó, fez aquilo que eu acabei de falar, ó. Posicionou ali, fez uma selfie simples e mandou pra gente. Obrigado, viu, Neide? Pode ser na vertical, na horizontal, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda que a gente arruma aqui e coloca você aqui na nossa tela. Todo mundo vai concorrer a este presente aí. São 2 livros de autoria do professor Luiz Saião, O Problema do Mal no Antigo Testamento e uma análise do Sermão do Monte. Inclusive, recentemente, o professor Luiz Saião esteve aqui no Vejam Só falando, dando uma entrevista pro Heber Cocarelli, né, sobre esses 2 livros, tá bom? Vale muito a pena, é só você procurar lá no nosso canal que você vai localizar. Nós vamos mandar esse material para você. Mande a sua foto e participe, tá bom? Meus irmãos, o tempo é curtinho aqui, eu acho que dá para dar 4 minutos. Pode ser, Angélica? 4 minutos para cada um, para considerações finais e uma aplicação, tá bom? Ezequiel, vou começar com o irmão, então, como prometido nesse bloco, depois o Elias. 4 minutos, a produção vai marcar lá pra gente, por favor. Maravilha. Bom, primeiro de tudo, uma honra gigantesca estar aqui. Elias, excelente debate mais uma vez, como os outros também foram. E no mérito da discussão, as implicações da doutrina da imortalidade da alma e de que o ser humano morre, mas não morre, em forma de alma ou espírito está diante de Deus, elas são muito grandes. Elas trazem um certo consolo para as pessoas diante da morte. Porque aí a ideia é que ninguém está morto. Então, o meu pai que morreu, a minha filha que morreu, ou eu quando morrer, na verdade não estarei morto, mas estarei diante de Deus caso a pessoa tenha esperança na salvação. Todavia, quando a gente dá uma esperança desse tipo para as pessoas, a gente esquece do outro lado. Muitos ímpios poderiam dizer, eu tenho uma alma imortal mesmo. Eu não vou morrer de qualquer forma, mesmo que eu vá para o inferno, eu vivi a minha vida aqui, vou ter a minha vida eternamente aí sem Deus. Eu estou sem Deus aqui hoje e está tudo bem. Quem sabe lá na eternidade eu esteja sem Deus, esteja tudo bem também. Isso é um engano terrível, que ninguém gostaria de ser responsabilizado por, de alguma maneira, incentivar pessoas nessa direção. Claro, nós não somos culpados dos pecados das demais pessoas, das más compreensões, mas é importante a gente entender isso. Mas o mais importante para mim é que a doutrina da imortalidade da alma, ela despreza o que Cristo realiza. O que Cristo vem realizar?
ele vem realizar exatamente através da sua morte, e aí tem que morrer, não pode não morrer, a nossa salvação. Se eu posso negar que eu morro, que Jesus morre, porque ninguém morre nessa história, o âmago daquilo que é o evangelho fica absolutamente esvaziado. Em nome de uma esperança que tem a sua legitimidade, mas que não tem respaldo bíblico. Pergunta para Elias Soares, onde é que a alma é imaterial? Em lugar nenhum. Por exemplo, Elias Soares falou aqui que a palavra alma tem muitas acepções. Isso é verdade. Mas não tem uma acepção que é uma entidade imaterial, imortal, que desencarna, que daqui a pouco alguém pode dizer também que reencarna. Porque, não estou dizendo que o Elias diz isso, tá? Mas estou dizendo que alguns dizem isso. Então, porque a ideia é, quando você dá o start, você diz assim, essa alma é imortal. Você não consegue impedir as pessoas de levar esse raciocínio avante. Então essa alma ela não morre, e se ela não morre, qual Deus seria melhor? O Deus que tortura a alma do ímpio eternamente ou que dá uma segunda chance na reencarnação? Então a reencarnação ela consegue se imiscuir no meio de cristãos, inclusive tem cristãos espíritas, exatamente por causa desse tipo de ideia. Porque diz que a alma não morre, então o Deus que dá a reencarnação, ele é mais bonzinho que o Deus do Elias Soares, que você morre sem Deus, aí você vai ser torturado eternamente e também você não vai morrer, porque a morte eterna do Elias Soares é a morte onde ninguém morre. Isso é o que não dá. Essas incoerências elas são absolutas, elas são irreconciliáveis. E todos os textos que Elias Soares tem para dizer que não, são textos engembrados, que não dizem o que dizem, para você inferir, porque o arrebatamento é de uma vez e o texto diz estão chegando, agora a alma não é imortal. Quando a Bíblia diz o exato oposto, a alma que pecar, essa morrerá. Não tem como o ser humano ser imortal. Só em Cristo há imortalidade. Aliás, esse é um texto que a gente não tratou. 1 Timóteo. Deus é o único imortal. A imortalidade vem mediante o evangelho. Ela não vem mediante a concessão de uma alma imortal quando o ser humano é criado, ou lá por Deus, ou pelos seus pais ali no ato sexual. Não tem nada disso na Bíblia. Jesus é a nossa única esperança de imortalidade. Ninguém é imortal em si mesmo. Nenhum pecador pode dizer que é imortal, porque o salário do pecado é a morte. E a boa nova? Jesus morreu pelo pecador Elias Soares e pelo pecador Ezequiel e pelo pecador Zeca. E aí a gente pode ser imortal. No final das contas, o homem pode matar o nosso corpo, mas não pode tirar a nossa vida eterna. Mas teme a Deus, porque ele pode destruir o seu corpo e a sua alma. Ou qual seria o impedimento de Deus destruir uma alma? O Todo-Poderoso agora não pode destruir uma alma, porque essa alma ela ganhou vida própria? Isso não é verdade. Nós existimos em Deus, não existe vida fora de Deus. Por isso, rejeito as doutrinas de Elias Soares. Porém, quero dizer aqui publicamente, Elias, se em algum momento, 10 segundos. Nas reações aos debates, etc., eu me excedi ou eu fui deselegante contigo, que pode ter acontecido, e eu reconheço diante de todos aqui, eu te peço perdão, eu digo para você que eu te amo, e eu digo para você que eu quero viver a vida eterna contigo. Não é uma vida de fantasminha, camarada, não. É uma vida de carne e osso. Amém. Obrigado, Ezequiel, pelo carinho. Os contatos do Ezequiel nós vamos deixar lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. 4 minutos, Elias. Eu não vou entrar nessas viagens mirabolantes do Ezequiel e nem nessas elucubrações que ele acabou de entrar. Na verdade, não é que ele trabalhou em cima de hipóteses, e o assunto que nós viemos tratar, ele não tratou. As almas, os mortos em Cristo, estão na presença de Deus? Eu defendo que sim. Em primeiro lugar, olha só o tiro no pé. Não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Alguém pode te alvejar, matar o seu corpo. Mas a sua alma, ele diz que não pode matar. Então, se a Bíblia está em contradição, é o próprio Senhor Jesus que se contradisse. Porque ele diz que não pode. Matam o corpo, mas não pode matar a alma. Segundo texto que eu gostaria de abordar é Lucas 23, 43. O ex-ladrão, eu dizia que era da cruz como você, mas o meu revisor disse, não é da cruz porque não roubou a cruz. Sim. É o ex-ladrão na cruz. Boa. O ex-ladrão na cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Qual foi a resposta de Jesus? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Aí o pessoal, mas está eu de grego. Gente, esse negócio de grego, a partir do momento que Jesus acabou de dizer, hoje você vai estar comigo no paraíso, já está no futuro. O futuro é 10 minutos depois, 1 hora depois, 3 horas depois. E Jesus é Deus, e Deus não morre. E Jesus o levou ao paraíso. E falou, você vai estar comigo. Como? Na presença de Deus. Porque Jesus está na presença de Deus. Outro texto que eu gostaria de abordar é o que ele enrolou, mas não explicou. Lucas 20, 38. Porque para Deus
todos estão vivendo. Não falou assim, olha, eu hoje vivo, Abraão viveu. Não. Ele falou no presente do indicativo. Você disse que o meu problema é em português, mas, com todo respeito, parece que é o seu. Tá entendendo? Porque para Deus, o que é um presente do indicativo? É agora. Todos estão vivendo, Abraão, Isaac e Jacó. Estão vivendo como? Na presença dele. E o outro texto é o que ele fugiu e inventou todo esse argumento, que foi Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. E estes, de onde vêm? Estes são os que estão vindo. O arrebatamento da igreja em nenhum lugar, em nenhum texto mostra que ele será aos poucos. É de uma vez, é todos de uma vez. Isso é uma invenção que ele acabou de apresentar. Só que ali, eles estão vindo. Começou no capítulo 6, os mártires. Capítulo 7 finaliza no capítulo 20. Os mártires da grande tribulação, que são pessoas que estarão recebendo a Cristo como Senhor e Salvador no período da grande tribulação, porque a igreja já estará com Cristo. Portanto, não faz o menor sentido dizer que os mortos em Cristo não estão na presença de Deus, porque esses textos provam de forma clara, óbvia, ululante, que os mortos estão na presença de Deus. E quando ele citou Atos 17, 28 a 30, porque em Deus nós existimos, é claro. Ele está falando da vida física, ali para aquela plateia, porque em Deus vocês vivem por causa dele, porque é ele que dá o ar, é ele que dá o alimento, é ele que dá tudo, por isso que vocês existem. Não está falando de vida do futuro. É claro que nós temos uma vida em Deus, mas temos que analisar o texto à luz do contexto. Portanto, fica para a sua reflexão mais esses dois textinhos, que é Lucas 20, 38 e Apocalipse 7, 14, o verbo erhomenoi e o verbo grego no presente do indicativo em Lucas 20, 38, os dois textos mostrando claramente que os mortos em Cristo já estão na presença de Deus. E o ex-ladrão da cruz também, tá? Na cruz, na cruz, Senão você vai ficar fazendo ele roubar essa cruz aí pra sempre. É verdade, ex-ladrão da cruz. Pagar pra sempre. Elias, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Os contatos do Elias também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Nós vamos tentar, diante da agenda dos nossos irmãos aqui, organizar mais um debate desse ano. Ou uma continuação do tema, ou um outro tema que eles já estavam conversando nos bastidores aqui, para a gente propor. Vamos ver, se for possível, da nossa parte, que eu sou um privilegiado, né? Estou aqui ao vivo, aprendendo com os dois, que são exímios conhecedores e debatedores, o que deixa muito melhor, né? Eles sabem lidar não só com as câmeras, mas com os argumentos, o que enriquece e muito o nosso debate. Obrigado, meus irmãos. Deixa eu colocar na tela o resultado da nossa enquete, bem rapidinho. Mais uma vez. Ah, como sempre, né? Você chegou perdendo. Pelo ensino bíblico, é possível afirmar que aqueles que morreram em Cristo estão 49% no paraíso. Aí 24% dormindo, 27% esperando a ressurreição, que acaba aproximando. Vou pedir recontagem de votos, porque se juntar esses dois aí dá a minha resposta, hein? E vou pedir para as Forças Armadas entrarem nessa brincadeira. 0% para nenhuma das opções. É isso aí. Ninguém votou em nenhuma das opções. Obrigado a todo mundo que participou, que deu o carinho da sua contribuição. Alguns comentários a gente separou, mas, bom, não deu tempo da gente colocar aqui, mas fica o meu agradecimento a todos vocês, tá bom? Nós encerramos o programa de hoje, mas, obviamente, se Deus permitir, nós estaremos de volta amanhã, mais um programa, sempre preparado, com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha. Um forte abraço e até lá!